Graça e paz, mais uma vez, povo de Deus! Hoje falaremos sobre o poder de escolha e que possamos ser incentivados por Deus a andar um pouquinho mais perto dele, fazendo escolhas que agradem ao Senhor. Hoje nós falaremos sobre o poder de escolha à luz do livro de 1 Crônicas, lá no capítulo 21, que diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam a espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados dentre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Esse texto, em sua completude, ele nos mostra muito a respeito de quem era Davi. Ele nos mostra muito a respeito de quem somos nós, homens pecadores, que muitas vezes fazemos escolhas erradas, e por causa das nossas escolhas, muitas vezes sofremos aquilo que poderíamos não sofrer, se fizéssemos aquilo que agrada a Deus. Esse texto nos lembra que nós somos pessoas limitadas, mas hoje aqui eu quero questionar você, perguntar a você, quais são as escolhas que você tem feito? Será que as escolhas que você tem feito têm glorificado a Deus? O sábio, ele faz escolhas corretas. Alguns dizem que nós aprendemos com os erros, mas a realidade é que o sábio não faz isso. O sábio, ele não aprende só com os erros, mas ele busca fazer escolhas corretas para não errar. E primeiro versículo que nós lemos aqui, está escrito assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Quando nós vamos comparar esse mesmo texto em 2 Samuel, no capítulo 24, também no versículo 1, nós encontramos o mesmo texto, agora narrado talvez por outro escritor. E ali diz o seguinte: Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. E aqui nós vemos uma certa disparidade, aparenta ser controvérsia os versículos. Mas Deus não estava se agradando das atitudes de Israel. Então Deus permitiu que Satanás incitasse o coração de Davi. Essa mesma situação nós vimos acontecer com o Jó, por exemplo. No primeiro capítulo, no livro de Jó, Deus permitiu que Jó fosse afligido. No último capítulo, Jó declara o seguinte: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso está lá em Jó no capítulo 42, no versículo 5. Então nós aprendemos que o Senhor muitas vezes permite que o inimigo ele venha nos afligir, ele venha incitar coisas ruins contra nós, venha incitar o nosso coração, venha provocar atitudes errôneas a partir de nós. Mas quais são as respostas que nós daremos a essas incitações? O versículo 3 fala a respeito de um recenseamento que foi feito. E o contexto aqui é que Davi
quis contar quantos eram os moradores de Israel. Davi era o rei de Israel, um rei muito poderoso na época, vencendo várias batalhas. Mas o Senhor não se agradou quando Davi quis fazer o recenseamento de Israel. Mas é curioso porque outras vezes aconteceu o recenseamento. Para você ter uma ideia, Moisés recenseou o povo 2 vezes e o Senhor não se desagradou. Mas Davi, que fez isso uma vez, o Senhor não se agradou dele. Mas observe as situações onde Moisés fez o recenseamento. Primeiramente, foi no 2º ano após a libertação da escravidão egípcia. Essa foi o primeiro recenseamento. E depois disso, cerca de 40 anos, perto do fim das perambulações de Israel no deserto. Esses recenseamentos que Moisés fez foi para glorificar o nome do Senhor. Moisés estava obedecendo aquilo que o Senhor havia dito para fazer. Mas aqui o objetivo de Davi era outro. Porém, existiam algumas regras para fazer o recenseamento. Quando nós lemos em Êxodo, no capítulo 30, versículos 12 e 13, diz assim: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. As 6 gramas são uma oferta ao Senhor. Então, os recenseados deveriam fazer uma oferta, uma adoração a Deus. Mas nós não lemos aqui, no capítulo 21 de 1 Crônicas, a respeito de alguma oferta feita pelo povo. Nos leva a entender que o povo não cumpriu com algumas ordenanças do Senhor. Não apenas isso. Olha o que diz no versículo 3. Joabe respondendo a Davi: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? É curioso porque Joabe aqui está aparentando fazer um bom aconselhamento para Davi. Inclusive, em certo momento, Joabe aparentou ser pacificador. Porém, posteriormente, Joabe vai revelar um perfil não confiável. Eu diria um perfil dissimulado. Olha, quando nós observamos a respeito da vida de Joabe, o que nós descobrimos? Ele se mostrou conciliador quando tratou de pacificar o relacionamento entre Davi e Absalão. Absalão, que era o filho de Davi. Apesar disso, matou Absalão, mesmo após Davi ter dito expressamente que a vida de seu filho deveria ser poupada. Esse Joabe, que liderava o exército de Israel, fez valer o plano pecaminoso de Davi matar Urias. Ele matou Amasa, seu substituto no exército, e traiu Davi, apoiando o reinado de Adonias, que também era filho de Davi. Ali ele deveria apoiar o reinado de Salomão, pois Davi havia ordenado isso. Mas isso nos mostra uma coisa, que certas vezes, certas ocasiões, o Senhor utiliza pessoas que são improváveis para nos aconselhar coisas que são corretas. Mas nós não recebemos esses aconselhamentos por causa da dureza do nosso coração. A pessoa sábia, independente de quem está aconselhando, ela avalia aquilo, ela ouve os conselhos. Claro, é melhor que nós busquemos conselhos de pessoas sábias, mas até aqueles que parecem improváveis podem ser usados por Deus para nos trazerem palavras que são sábias, que são palavras do Senhor. Mas para isso nós precisamos estar dispostos a sermos corrigidos pelo Senhor, independente de quem vem trazer a correção, de quem o Senhor traz. No versículo 6 está escrito assim: porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Então Joabe não se agradou daquela atitude do rei, porém ele foi
e contou, fez o recenseamento conforme o rei Davi havia ordenado. Mas ele não fez a contagem da tribo de Levi e da tribo de Benjamim. Provavelmente, ele não fez a contagem da tribo de Levi porque Levi não fazia parte das guerras. Nos outros recenseamentos, também não teve a contagem dessa tribo. Mas a tribo de Benjamim, nos outros recenseamentos, foi contada. Provavelmente Joabe não contou a tribo de Benjamim pelo tamanho dela. Ela era uma tribo expressamente pequena. Se ela participasse de uma guerra, ela poderia ser extinta. Isso nos ensina mais uma coisa. Provavelmente, Joabe estava protegendo essa tribo. Mas nos leva a pensar que Davi, que era o rei de Israel, teve menos cuidado com as tribos, com, por exemplo, a tribo de Benjamim, do que o próprio Joabe. As escolhas que fazemos podem proteger ou destruir aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Versículo 8 está escrito assim: Então disse Davi a Deus: Muito pequei em fazer tal coisa. Porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. E aqui nós vemos mais uma vez um aspecto na vida de Davi, porque Davi é visto na Bíblia como um homem de coração quebrantado. Ele realmente, por várias vezes, confessa o pecado dele na palavra do Senhor. Porém, as nossas escolhas, elas trazem resultados. A palavra de Deus diz que tudo que nós plantarmos, nós colheremos. Apesar de Davi se arrepender, o Senhor enviou o profeta Gade para falar com ele. E Gade traz a mensagem do Senhor. E a resposta do Senhor é o seguinte: que Davi deveria escolher o que ele queria. Versículo 11 diz assim: Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe o que queres. E agora Davi vai se deparar com o resultado da sua escolha anterior, que não foi uma boa escolha. Não foi uma escolha pautada no que o Senhor disse. Ele não consultou o Senhor. E diz assim: 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Olha que curioso é isso aqui. Quando Davi se depara com o profeta Gade, o profeta coloca 3 situações diante dele. Em uma, eram 3 anos de fome. E isso nos mostra muito que o Senhor estava querendo mostrar para Davi a respeito do seu poder. Mas Davi, com a sua decisão, uma decisão que não foi pautada no que o Senhor queria, nos mostra muito a respeito do que ele estava sentindo. Poderia ser medo ou soberba. Soberba, porque o exército de Davi, o exército de Israel, havia crescido muito, tanto que Joabe responde: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Medo, porque o reinado de Davi foi marcado por guerras e tinha vários inimigos. Quando nós olhamos, por exemplo, no capítulo 18, 19 e 20, só nesses 3 capítulos nós encontramos Davi guerreando com os filisteus, com os moabitas, com Zoba, com os Círios, com Edom, com Amon, com Amaleque e com Gate. Quando nós analisamos toda a trajetória de Davi, o reinado de Davi foi pautado em guerras. E o seu exército cresceu porque Deus deu vitórias a eles. Porém agora, Davi, ou por medo ou por soberba, queria saber quão grande era esse exército. E o Senhor coloca essas 3 situações diante dele. 3 anos de fome. E aqui nós observamos e podemos pensar que Deus tinha o poder sobre toda a riqueza de Israel. E agora, Davi estava descobrindo isso. Ele também poderia escolher 3 meses que fosse
consumido diante dos teus adversários. Porém, Israel vencia as guerras porque Deus dava a vitória. Ou eram 3 dias nas mãos do Senhor. E Deus era mais poderoso que todos aqueles exércitos. As escolhas de Davi estavam o levando a escolher algo que faria com que ele sofresse. Olha o que diz no versículo 13. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Apesar de suas escolhas erradas, Davi conhecia o Deus que servia. Ele conheceu o Deus que é infinitamente poderoso, mas também é infinitamente misericordioso. Em Salmos, por exemplo, Salmos 103, versos 17 ao 19, é um salmo de Davi. E olha o que ele fala. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Quando nós olhamos para os salmos, nos escritos de Davi, nós encontramos várias vezes ele se arrependendo do seu pecado e reconhecendo o quão misericordioso Deus é, o quão poderoso Deus é. E por isso ele escolheu cair nas mãos de Deus. Mas as escolhas ruins trazem consequências ruins. Porém, a intimidade com Deus nos traz livramento e perdão dos pecados. Observe uma coisa, logo em seguida, o Senhor vai enviar um anjo para trazer uma peste sobre o povo de Israel. E diz que vários foram mortos. Houve uma matança tremenda. Porém, versículo 14, o Senhor envia a peste. E no versículo 15, já vem a misericórdia. Isso nos fala muito que quando nós temos intimidade com o Senhor, ainda que façamos escolhas erradas, mesmo assim nós preferimos cair nas mãos do Deus vivo. Porque nós sabemos que no versículo 14 vem a peste, mas no versículo 15 vem a misericórdia. No versículo 14 vem a consequência do nosso erro, mas no versículo 15 vem a consequência de alguém que tem um coração quebrantado para clamar ao Senhor. É no versículo 14 que nós encontramos a consequência das decisões erradas. Mas mesmo assim, glória ao Senhor, porque existe o versículo 15, onde existe um Deus misericordioso com as mãos estendidas para nós, disposto a derramar sobre nós uma misericórdia que é infinita, infindável, se renova dia após dia. Mas para isso precisamos estar com o coração quebrantado e entender que estamos sofrendo por causa da consequência da nossa escolha. No versículo 18, diz o seguinte: então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Se nós lemos os versículos anteriores, descobriremos que todo esse cenário está acontecendo aqui na eira de Ornã, o Jebuseu. E agora, o Senhor envia Gade para falar com Davi. E Gade deveria falar o seguinte, que Davi deveria levantar um altar ao Senhor, ali na eira de Ornã. O profeta Gade então levou a mensagem. Davi deveria construir um templo, mas Ornã queria doar o terreno, além de todos os materiais para fazer um sacrifício a Deus. E Davi não aceitou. Davi entendeu que o verdadeiro princípio do sacrifício vinha do coração, negar os próprios desejos. Era Davi que deveria estar no lugar do sacrifício, ele entendeu isso. Porém, mais uma vez, Deus estava exercendo a sua misericórdia. O altar que foi erguido para parar a praga, consequência de um pecado, deu início ao que viria a ser algo grandioso. Observe uma coisa, o que diz no versículo 21. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou,
e o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Aqui nós vemos um cenário de um homem que reconheceu a autoridade de outro homem. Mas, continuando lendo os outros versículos, nós vemos Davi que, finalmente, reconheceu a autoridade do Senhor. Nesse lugar onde houve desobediência, também houve arrependimento. Nesse lugar onde houve uma escolha ruim, também houve transformação. E nesse lugar onde houve arrependimento, vai ser construído o Templo de Salomão. Olha que interessante. Muitas vezes nós olhamos para a nossa situação, uma situação difícil, e não nos arrependemos, talvez não entendemos o que está acontecendo, não clamamos a misericórdia de Deus. E por causa de não clamar a misericórdia de Deus, nós podemos fazer daquela situação uma situação desastrosa. Mas onde há arrependimento, pode ser construído um altar de adoração ao Senhor. É no lugar de arrependimento que o Templo de Salomão é construído. O templo levou 7 anos para ser construído. Aproximadamente 180 mil homens trabalharam na obra. E foi no lugar do clamor de um pecador que Deus levantou um exército de adoradores. Não apenas Davi, mas o seu filho também vai entender uma coisa muito interessante. No Provérbios, capítulo 29, verso 2, diz o seguinte: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo perece. Salomão entendeu o seguinte: que melhor é andar segundo a vontade do Senhor. Salomão entendeu a responsabilidade daquilo que o Senhor confia nas nossas mãos. E vistamente, Davi também entendeu. Quando nós vamos para o próximo capítulo, primeiro versículo diz o seguinte: disse Davi, aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Irmão, eu quero te dizer algo. Talvez a tua situação tenha te trazido frustração, tenha te trazido decepção. Mas lembre-se que no lugar do arrependimento sempre vai haver um altar sendo levantado para adorar ao Senhor. É no lugar do arrependimento que o altar de adoração é levantado. O Senhor tem nos convidado hoje para nos arrependermos das nossas escolhas ruins, para sofrermos a consequência de alguém que escolheu se arrepender. De alguém que escolheu entregar a vida ao Senhor para que o Senhor venha transformar, venha trazer mudança, e através dessa mudança nós soframos a consequência de levantar um altar de adoração ao Senhor. E aquele que adora ao Senhor, ele tem a presença de Deus. A palavra diz aqui que Davi resolveu tomar essa decisão quando o Senhor respondeu àquela adoração. Davi ficou atemorizado, mas mesmo assim ele entendeu que o poder de Deus carrega misericórdia. E eu quero agora convidar você a pensar a respeito de 3 escolhas que todo cristão precisa fazer. Primeira escolha é receber a misericórdia de Deus ou o castigo de Deus. Nós sabemos que todos pecam e vão sofrer as consequências das suas escolhas ruins. Porém, para receber a misericórdia de Deus, é necessário estar com Deus. E onde nós estamos? Onde você está? Está com Deus ou não? Isso vai falar muito para onde iremos. O que receberemos? Misericórdia ou castigo? Outra escolha que todo cristão precisa fazer: quem ou o que vai governar a minha vida? Meus desejos, meus medos, minhas ansiedades, meus sonhos, minhas frustrações, pessoas ou Deus? Para ser governado por Deus é necessário entregar tudo nas mãos dele. E onde estão as nossas coisas? Onde estão os nossos desejos, os nossos sonhos? Porque aonde está o nosso coração,
Ali sim mostra quem está governando a nossa vida. E a terceira escolha que todo cristão precisa fazer. Você quer uma felicidade momentânea ou uma felicidade eterna? Os nossos prazeres terrenos nos fazem por um curto período de tempo ficarmos satisfeitos e nos conduzem à morte eterna. Porém, quando abrimos mão dos nossos prazeres para agradar a Deus, somos conduzidos à vida eterna. Quando nós tomamos decisões que nos satisfazem nessa terra, eu diria que isso é como se fosse uma cola que nos faz nos satisfazer por algum período de tempo aqui, mas nos mantém nessa terra. Os nossos prazeres momentâneos são como uma cola para essa terra. Eles nos seguram aqui. Porque ele nos impede de chegarmos a Canaã celestial. Mas quando nós abandonamos os prazeres próprios que satisfazem a nossa carne por um curto período de tempo, nós usufruímos de uma felicidade eterna. Observe como é importante fazer boas escolhas. Porque quando nós escolhemos a terra, nós ficamos na terra. Mas quando nós escolhemos o céu, nós moramos no céu. Quando nós escolhemos a terra, nós somos consumidos pelos desejos da terra. Mas quando nós escolhemos o céu, nós moramos com Jesus Cristo, o verdadeiro autor e consumador da nossa fé. Então que sejamos lembrados que existe um novo céu, uma nova terra nos esperando. Não haverá dor, não haverá pranto, mas é necessário fazermos boas escolhas, escolhas que nos afastam desse mundo pecaminoso, nos afastam do desejo do nosso coração. Então que Deus possa abençoar a tua vida nessa manhã, que você possa ser repleto da alegria da presença de Deus e ser lembrado que melhor é morar com Cristo, melhor é decidir por Cristo, porque assim nós não somos enganados. O Senhor é verdadeiro, justo e fiel, amoroso, poderoso e misericordioso para cumprir, para nos livrar, para nos abençoar. Ele tem todos os atributos que nós precisamos para fazermos uma boa escolha. Por isso, busque a Deus, porque nele nós encontraremos as respostas corretas. Você pode orar comigo? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós consagramos a nossa vida a Ti, Jesus. Sabendo que o Senhor é quem nos conduz para o caminho correto. No Senhor nós encontramos abrigo. No Senhor nós encontramos paz, misericórdia. É no Senhor que nós encontramos a verdadeira felicidade. Por isso nos ajuda a fazermos escolhas boas, Pai. Escolhas corretas. Não escolhas que são para prazeres momentâneos, mas escolhas que nos levam a um destino eterno. Escolhas que nos levam a um destino de uma eternidade com o Senhor. Na Tua presença, Jesus. Eu oro por cada ouvinte, Pai, que talvez tenha feito escolhas ruins. Ou, talvez por tomar as escolhas corretas, tem sofrido a consequência. Porque muitas vezes, quando escolhemos Jesus, somos perseguidos, somos maltratados, humilhados. Mas nós sabemos que não perseguimos uma felicidade momentânea. É um curto período de tempo para nós alcançarmos a Canaã celestial. Por isso nós glorificamos a Ti, Pai. Como diz na Tua palavra, gloriamo-nos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz. Deus, em nome de Jesus, glorifica o Teu nome na nossa vida. Nos corrige quando estivermos andando errado, caminhando para um caminho tortuoso, para que glorifiquemos o Teu nome, por onde passarmos. Essa é a nossa oração, Pai, uma oração de entrega, de clamor e de glorificação a Ti.